Olá, amigos e amigas, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão na TV Revelare, eu sou Beto Ramos e aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações, curta, comente, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e, podendo, faça uma assinatura solidária e apoie esse nosso trabalho. Estamos nas redes sociais, no Facebook, e também nós temos aqui o nosso Fale Conosco, onde você pode fazer perguntas, sugestões, críticas. Inclusive, esse estudo nosso é aí um pedido dos nossos assinantes, dos nossos fãs, dos nossos inscritos, enfim, do pessoal que ajuda e acompanha aqui esse nosso trabalho. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelare um novo programa, continuando o mesmo quadro, no mesmo dia e no mesmo horário. É o Principiante Espírita, onde nós, então, estamos aqui, uma vez mais, trazendo obras de Allan Kardec e fazendo aqui a sua investigação, compartilhamento e, mais do que tudo, aprendendo com Allan Kardec. Estamos usando a obra o Espiritismo em sua mais simples expressão e continuando aqui como todos, estudantes, principiante espírita. Hoje, nesse nosso encontro, o tema será histórico do Espiritismo. A gente terminou um trabalho na semana anterior, hoje, 10 de maio de 2022, apesar de que você está aí em 10 de maio, nós estamos aqui na gravação desse programa para levar até você com o maior carinho e respeito do mundo. E se você puder, por favor, faça propagar esse vídeo nas suas redes e grupos, e assim você faz com que mais pessoas possam abeberar dessa fonte maravilhosa. Tem aqui ao meu lado, como de costume, sempre, ele, Lauro Rodrigues. Bem-vindo para mais um início de projeto, Laurinho. Beto, obrigado, cara. Muito bom poder iniciar juntamente com você e com todos esse estudo. É uma importante obra, como aquela que nós encerramos, o que é o Espiritismo. Como todas as obras de Kardec são importantes. Então, pessoal, vocês que estão aqui estudando conosco, nós vamos compreendendo isso à medida que nós vamos conversando com todas essas obras e a gente vai aprendendo a relacionar uma obra com a outra, buscar aqui, buscar ali, trazer para cá, comparar. Isso vai nos dar uma ideia mais clara dos princípios estabelecidos pela doutrina espírita, pelos espíritos superiores, e essa lei moral, que nos impulsiona para a verdadeira felicidade. Então, para mim, é uma grande alegria poder estar aqui ao seu lado, Beto, e ao lado de todos, claro, com a presença sempre dos bons espíritos. Beto Ramos. Vamos lá, sem mais delongas, começando o estudo de O Espiritismo, em sua mais simples expressão. Vamos lá, então. A gente está usando aqui duas traduções, uma que está nas mãos do Lauro Rodrigues, e que ele vai fazer o compartilhamento para nós, é aquela da Federação Espírita Brasileira. No meu caso aqui, eu continuo essa nossa saga com o exemplar que está nesse opúsculo aqui, ou nesse livro, onde contém 3 opúsculos, que é Iniciação Espírita, tem o Espiritismo em sua mais simples expressão, a obra terminada na semana passada, o que é o Espiritismo, e depois temos instruções práticas sobre as manifestações espíritas, um manualzinho que vem antes do estudo de O Livro dos Médiuns, e quem sabe Lauro Rodrigues fará aí compartilhamento desta obra no futuro, Mas vamos lá, Laurinho, então, sem mais demora, prosseguirmos aí o histórico do Espiritismo. Então, o Allan Kardec faz um resumo de como as coisas vão chegar até a sua participação, 10 anos depois, aproximadamente, em que, então, ele leva a lume ou coloca à disposição de todos a obra O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, com aquele conjunto menor de questões. Conta Allan Kardec no histórico do Espiritismo, que por volta
de 1848, nos Estados Unidos da América, diversos fenômenos estranhos, como ruídos, batidas e movimentação de objetos, sem causa desconhecida, chamaram a atenção. Esses fenômenos se realizavam a miúde espontaneamente, com singular intensidade e persistência. Mas se notou também que se produzia particularmente sob a influência de certas pessoas designadas com o nome de médiuns, e que, de certo modo, podiam provocá-los à vontade, o que permitiu a repetição das experiências. Para isso foram utilizadas principalmente mesas. Não que esse móvel fosse mais favorável que outro, mas unicamente por ser mais fácil de se mover, mais cômodo, por ser mais fácil de sentar-se à sua volta, sentar-se à volta de uma mesa, do que de qualquer outro móvel. Se obteve assim o que se convencionou chamar de rotação da mesa, mesas girantes. Depois, movimentos em todos os sentidos, sacudidas, quedas, soerguimento, batidas violentas, etc. Foi o fenômeno designado a princípio pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. As mesas, porém, não é um objeto sagrado, mas um objeto apenas mais fácil de se utilizar para as experiências. Durante algum tempo, o fenômeno pôde ser perfeitamente explicável como produzido por uma ação de corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido desconhecido, tendo sido mesmo a primeira opinião que se teve sobre ele. Mas não se tardou em reconhecer nesses fenômenos efeitos inteligentes. Assim, o movimento obedecia à vontade. A mesa se dirigia para a direita ou para a esquerda, na direção da pessoa designada. Sob o comando, se erguia sobre um ou dois pés, batia o número de pancadas pedidas, marcava compasso, etc. Ficou logo evidente que a causa não era puramente física, e de acordo com o axioma, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Conclui-se que a causa desse fenômeno devia ser alguma inteligência. Auro Rodrigues, queria te perguntar, meu querido, para a gente iniciar essa saga, e nós temos aí conhecimento de que se tem a compreensão de que efeito e causa, causa e efeito, seria uma lei. Mas analisando o histórico do Espiritismo, com Allan Kardec, que nos traz as ideias a respeito, e as informações e as notícias a respeito de todos os fenômenos que acontecem em Hydesville, nos Estados Unidos da América, iniciados no ano de 1848, ele já faz um resumão aqui, porque ele vai falando para nós que tem relação com fenômeno, com fluidos, com médiuns, etc. Mas aqui ele falou claramente isso no ano de 1862, em Paris, que é a data que tem aí na epígrafe desse seu opúsculo que você compartilha na tela. Ele diz que é um axioma, não é? Então, eu queria passar para você comentar, inclusive, também essa ideia do axioma filosófico. Então, Beto, como a gente tem conversado tanto, estudado tanto sobre essa questão de lei de causa e efeito, entendendo que no mundo moral, né, no mundo espiritual, não tem essa questão de que o que foi feito aqui, depois aqui eu venho para sofrer algo, o efeito daquilo que eu provoquei aqui. Nós vamos entender que o espírito sofre e o sofrimento dele é inerente à imperfeição. Então, tem uma causa. Qual que é a causa? A causa é uma imperfeição qualquer. E o que o faz sofrer? Logo, se o faz sofrer, quando ele encarna, ele traz em si essa imperfeição. Ele traz em si esse sofrimento.
E é claro, é natural pensar que ele vai ter que lidar com isso e dependendo do seu esforço, da sua vontade, do entendimento que ele tem disso, pode ser para ele muito sofrimento aqui, muito danoso, muito difícil, como pode ser para ele, né, um motivador para que ele supere essa imperfeição cada vez mais, que é o que nós vamos chamar de expiação aqui também. Então, lei de causa e efeito, como nós entendemos, não existe na doutrina espírita. Isso é um axioma. Kardec está lançando mão desse axioma para explicar aqui, olha, se todo efeito inteligente, se todo efeito tem uma causa, olhando para uma mesa que se move, e você pergunta e ela responde, então, se essa mesa responde a uma pergunta que é a causa, o efeito, né, dessa resposta tem que ter uma inteligência por trás. Nós jamais vamos aceitar a mesa estar respondendo. É o que Kardec vai dizer, fala, até que me provem que mesa tem o sistema nervoso e cérebro, eu não consigo admitir mesa respondendo perguntas. Né? Então Kardec já foi cético nesse sentido, porque ele era racional. Mas aí, a partir para a ideia de lei, olha bem, lei de causa e efeito, como nós entendemos, aí a gente cai no equívoco, né? Então vamos levar em consideração, como Kardec vai dizer, consequências. Então, é uma lei de inerência. Se o espírito tem 10 imperfeições, o sofrimento dele é inerente a essas 10 imperfeições. Então, é mais ou menos isso. Beto, eu não sei se eu contribuí aqui, mas para mim finalizar, então Kardec está trazendo aqui, colocando, porque isso aqui é para aquele que é neófito, né? Aquele que está começando a estudar a doutrina espírita, que esses fenômenos foram observados na América, nos Estados Unidos. Em Hydesville, o Beto acabou de comentar, depois esses fenômenos vai explodir em Paris, na Europa, e Kardec vai observar isso. Então, a princípio se pensava, não, a mesa se movimenta por uma força magnética. E vamos lembrar, magnetizadores naquele tempo era algo normal. Magnetismo, todo mundo praticamente tinha consciência e ciência dessa ciência. Então, claro que a pessoa viu uma mesa se movendo, o próprio Kardec vai dizer, olha, o raio bate numa casa, ele faz as coisas subir e descer. Não estou vendo nada de extraordinário nessa mesa andar para um lado para o outro aqui. Né? Então, ele foi racional nesse sentido. Beto, mas eu passo para você. Perfeito, Lauro Rodrigues. Vamos compartilhar com todos e todas aqui, então, o que é um axioma. Porque faz sentido a gente atender o comando dos espíritos superiores que disseram entendei-vos quanto às palavras. Então, um axioma, ele é uma máxima, um provérbio, uma sentença. Se tem algum espírito que veio depois de Kardec e que vai dizer o contrário do que Kardec diz nas suas obras, que ele afirma nas suas obras, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque não é uma repetição de uma mentira que torna ela uma verdade. A repetição de uma mentira nos torna ignorante a respeito da verdade. Então, máxima, provérbio ou sentença é um axioma. Mas nós falamos de uma ciência filosófica. Então, o que Kardec quer dizer quando ele diz, de acordo com o axioma, sendo todo efeito, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Conclui-se que a causa desse fenômeno devia ser alguma inteligência. Expiação e prova também, pessoal, está no campo do axioma. A lei e a regularidade é dever de encarnar e reencarnar em razão de duas coisas. Primeiro, que é uma lei natural, e segundo, uma necessidade do espírito. Quando ele para de ter essa necessidade, ele não tem mais a aplicação sobre si da lei natural da reencarnação, porque cessou a sua necessidade. E aí ele vai reencarnar, ou encarnar, melhor dizendo, apenas para servir. Então, em filosofia, um axioma é uma premissa considerada necessária, evidente e verdadeira.
ela é fundamento de algo que quer ser demonstrado. Porém, se a premissa quer demonstrar alguma coisa, a premissa não é demonstrável. Ou seja, ele vai dizer assim, o axioma, a premissa, todo efeito tem uma causa. Então, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ele está usando isso como premissa. Mas ele está dizendo que a premissa por si mesma, ela é indemonstrável. Já uma lei, pessoal, que aí eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra tela, né? Então, a lei tem também o seu significado, que é, né, uma regra categórica, prescrição, que emana de uma autoridade, ou uma imposição para todos os indivíduos, né, que deve se submeter a ela, isso aqui, né, no campo, por exemplo, das leis jurídicas, né, uma regra escrita de caráter geral, mas nós vamos ter lá, em filosofia, uma expressão definidora de relações constantes que existem entre os fenômenos naturais, como, por exemplo, o enunciado de uma propriedade física verificada de maneira precisa. Ela é uma forma abstrata ou concreta de que é certo ou concordante com um padrão estabelecido, uma norma ou regra. Ou seja, gente, é algo que se repete, regular. Então, é a esse respeito que a gente quer chamar a atenção. O Kardec vai trazer para o Espiritismo um axioma de causa e efeito, mas não uma lei, porque nós somos indivíduos, somos espíritos, então iguais, mas a nossa origem é igual, nosso desenvolvimento é diferente, cada um adquire um conhecimento, cada um exercita isso de modo autônomo, de modo proporcional, e nós temos a eternidade inteira para ir adquirindo esses conhecimentos. Uns escolhem um caminho, outros escolhem outros. Então, não faz o menor sentido você ser sancionado, ser responsabilizado, quando você nem tem uma intenção para ser julgada. Quando você, por exemplo, não sabe fazer uma escolha racional. E para fazer uma escolha racional, você precisa conhecer. Né? Usar a inteligência, conhecer, ter os caminhos e fazer a escolha. Ou bem ou mal, mas tem que ser escolha. E aí, então, detendo o conhecimento, você pode ser responsabilizado ou sancionado, como a gente diria. Né, Lauro? Nesse sentido, Lauro, eu queria passar para você para fazer aí as suas considerações finais, para que a gente volte no próximo encontro falando da natureza dessa inteligência, né, que é o próximo aspecto que Kardec, então, investiga nessa nossa saga aí do histórico do Espiritismo, Laurinho. Quero aí, então, passar para você, para que você possa trazer mais alguma informação a esse respeito, principalmente da minha fala aqui. Não, o que eu gostaria de corroborar aqui, na sua fala, alguém pode dizer assim, mas como assim não há lei de causa e efeito? Simples. Vá na obra O Céu e o Inferno, vá na sua segunda parte os exemplos, leia lá, por exemplo, pula a parte dos espíritos felizes, leia lá os espíritos endurecidos e compare as situações dos espíritos. Vá lá nos espíritos suicidas e compare a situação e veja se existe uma regularidade lá, se é uma lei de causa e efeito, ou se o espírito sofre e o sofrimento dele é o quanto ele compreende da ação ou da sua imperfeição, se melhor me exprimindo. Então, não há uma regularidade para os espíritos no que tange ao sofrimento. O que há é um entendimento, e cada um entende de acordo com o progresso intelecto-moral, tanto para os espíritos mais adiantados, quanto para aqueles mais atrasados. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, nos felizes, comunicação, Dr. Demeure, o senhor, se eu não me engano, me fugiu que é a primeira comunicação. Beto, depois você me ajuda aí. Vocês vão perceber que eles... Sanson.
Sanson, obrigado, Beto. Vocês vão perceber aí que são dois espíritos felizes, mas que até a desencarnação deles, como eles se reconheceram no mundo espiritual, são diferentes. Não tem uma regularidade, não tem uma lei de causa e efeito aí. Tem o quanto o espírito compreende. Isso que é o necessário. Beto, passo para você. Laurinho, então vamos encerrar. Devolvo para você. A gente se encontra na semana que vem, no próximo episódio, no estudo número 2, para a gente continuar essa nossa investigação, falando um pouco mais da história do Espiritismo segundo a visão de Allan Kardec, numa condensação. Estou agradecendo a Deus e aos bons espíritos, a sua presença, de todos aqueles que vierem nos acompanhar nesse novo programa. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Beto, obrigado a você que está nos assistindo agora, né, nesse pontapé inicial do estudo dessa obra, e que vai ser muito importante, porque estamos falando aqui de uma obra para iniciantes. E como todos nós somos estudantes, é claro que essa obra é muito importante, como aquela que nós terminamos, o que é o Espiritismo. Então fica aqui o meu sentimento de gratidão a todos vocês. E meu sentimento de gratidão aos espíritos bons que estão sempre ali nos cercando, nos inspirando a estudar e a melhor compreender aquilo que a gente está tentando estudar, tentando buscar como conhecimento e desenvolver isso, aplicar isso na nossa vida. E agradecer a Deus por nos oportunizar estarmos aqui todos juntos falando de Espiritismo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Hoje, às 18 horas, temos um encontro marcado, Beto e eu, com todos vocês, para o estudo continuado da obra O Céu e o Inferno. Nos vemos até lá, pessoal. Fiquem com Deus.